A paz do nosso Senhor Jesus Cristo é a alegria do Espírito e que nós estejamos sempre confiando firmes, inabaláveis, neste reino de vida e paz que nos foi trazido pelo Espírito do Senhor. No Evangelho de Lucas, nós temos uma parábola e nós vamos aprender muito a respeito do que é ser um religioso e não ser justo. E com simplicidade e fé ser justificado. E vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. E vamos prestar atenção porque este é o motivo da parábola. Essa parábola foi contada a alguns que, primeira coisa, confiavam em si mesmos. Segunda, consideravam-se justos. Terceira, desprezavam os outros. O homem religioso e que não conhece a Deus, ele confia muito em si mesmo e em tudo que faz. Ele se considera justo. E ele despreza os outros. Por quantas vezes nós passamos por pessoas religiosas que nos desprezam? Então Jesus contou a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se nós aprendermos esta lição, nós seremos muito felizes. Os homens na carne não gostam de coisas pequenas, de coisas desprezadas, de coisas humildes. Mas vejamos a oração do que não foi justificado e que Deus não aceitou. Embora ele pagasse o dízimo de tudo, o dízimo não lhe valeu nada. Ele jejuava, o jejum não lhe valeu nada. Ele obedecia à lei. Isto também não lhe valeu nada. Por quê? Ele poderia obedecer à lei. Ele poderia dar o dízimo de tudo. Ele poderia jejuar. E mesmo assim, não lhe valer nada. Porque ele estava ali confiando em si mesmo. Quantos vão louvar
confiando em si mesmo. Nós precisamos de aprender a maneira de Deus. A maneira de Deus é sujeição a Deus. A maneira de Deus é levantar os humildes. O publicano, ele estava longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Portanto, ele não confiava em si mesmo. Ele sabia quem ele era. Ele não se considerava justo. Ele não desprezaria ninguém, pois não tinha a si mesmo em alta conta. Então Jesus termina dizendo que este que obedecia à lei, e que jejuava e que dizimava, não foi justificado. Mas este último, que se disse pecador, foi justificado. Por quê? É porque nós somos justificados pela fé no Senhor, não pela confiança própria. E quando nós temos fé, conhecemos a Deus, nós não desprezamos ninguém. Não despreze ninguém. Leia no Evangelho de Lucas a parábola do fariseu e o publicano. Os dois foram orar. E vejam como Jesus termina. O que se exalta será humilhado. Mas não é assim? Quantos estão exaltando a sua chamada igreja, o seu grupo? Eles se exaltam e proclamam a si mesmos, elevam a si mesmos e desprezam os outros. Nós precisamos aprender com os ensinamentos do único e verdadeiro Mestre. Aprender com ele é aprender a ser humilde. Por quê? O que se exalta será humilhado. Todos os desprezados e humilhados terão o seu dia. Deus mesmo os levantará. Deus mesmo os justificará. Deus mesmo os honrará. Quem importa agora? Estes que confiam em si mesmos e nos desprezam. Estes que se consideram justos e pensam que nós que pecamos não podemos ser justificados. Estes que nos desprezam e pensam que são de Deus, e por isso estão lá na frente, estão à frente de tudo como se fossem de Deus. Medite nisto, pois o Espírito de Deus vê não como vê o homem. O Espírito de Deus vê o coração, o motivo e os pensamentos humanos. Vamos meditar nisto, para que estejamos entre aqueles que serão exaltados pelo Senhor. Só Deus pode nos exaltar. Primeiro a cruz, a humilhação. Depois a exaltação. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos vocês. Permaneçam na fé, pois a fé tem o seu galardão. Jesus é o Senhor. Que a paz do Senhor seja com todos os que estão em Cristo Jesus. Amém.